Muito bom, gente. Vamos continuar o nosso curso de previdenciário. A gente está vendo as parcelas que integram e as parcelas que não integram, o salário de contribuição, a base de cálculo da contribuição, do segurado empregado e avulso, ok? Recordando que o doméstico, basicamente, é o seu salário nominal, acrescido, se for o caso, de horas extras. Bom, então, para o segurado empregado e para o avulso, a gente está vendo as parcelas que integram o salário de contribuição. Entre elas, vamos começar agora, os adicionais trabalhistas. Aqueles vários adicionais previstos na CLT, hora extra, adicional noturno, adicional por insalubridade, adicional por periculosidade. Então, são acréscimos decorrentes de situações específicas do trabalho daquele segurado, daquele empregado. Então, título de exemplo, uma pessoa que recebeu horas extras naquele mês, e o seu salário era 3.000, mas com as horas extras ficou 3.500. Qual que é o salário de contribuição dessa pessoa nesse mês? 3.500. Essa pessoa recebe salário base, R$2.000, com adicional noturno vai para 2.200. Qual o salário de contribuição dela? O salário base mais o adicional noturno, 2.200. E assim vai. Só para você lembrar, portanto, que os adicionais possuem natureza salarial, ok? Que mais, gente? Também as gorjetas. As gorjetas, uma gorjeta, olha, gorjeta sem dúvida, a famosa caixinha, aqueles 10%, etc. Os vários tipos de gorjetas, eles estão até pela sua habitualidade, embora hoje no âmbito da trabalhista a questão da habitualidade tem menos força do que antigamente, mas para fins previdenciários continua muito forte, gorjeta está explícito no artigo 28. Então, as gorjetas, ou sobre as gorjetas, também inserir contribuição. Vamos dizer que um garçom recebesse, sei lá, R$1.500 de salário mais gorjetas, e com as gorjetas desse R$5.000. Tecnicamente, o que a gente vai ter? Sabemos que tem muita informalidade, talvez a ausência de contabilização, mas tecnicamente o correto é o que, gente? Que ele tenha por salário de contribuição, salário base mais as gorjetas, R$5.000. Vai ser a contribuição dele para a Previdência, para o regime geral, vai corresponder a quanto? 11% de R$5.000 e não 8% de 1.500, por exemplo, tá certo? Então, as gorjetas possuem natureza salarial da mesma forma. Bom, agora a gente vai ver as parcelas, já vimos as parcelas que estão incluídas, vamos ver as parcelas excluídas, onde não há incidência de contribuição previdenciária. Parcelas excluídas do salário de contribuição, elas estão previstas no artigo 28, parágrafo 9º da Lei 8.212 de 91. Aquilo que nós já falamos em outra oportunidade, vamos reafirmar agora. Elas possuem natureza indenizatória, ou ainda, elas têm até natureza salarial, mas estão expressamente excluídas pela lei, a sua incidência, ou ainda elas são uma parcela de natureza instrumental como meio para o exercício da atividade. Então vamos lá, são 3 possibilidades que fazem com que uma verba ela não tenha incidência de contribuição previdenciária. Vamos lá. Ou ela é indenizatória. Indenizatória não pode incidir? Não pode, gente, porque os senhores sabem, pelo princípio da primazia da Constituição, qual a lei mais importante, a lei maior do nosso país? É a Constituição. E a Constituição, nós já lemos em outra oportunidade, no artigo 195, incisos 1 e 2, ele só autoriza a incidência de contribuição previdenciária sobre a folha de salários e demais verbas remuneratórias. Acabou. Ele não autoriza a incidência sobre verba de natureza indenizatória. Então, se for indenizatório, está fora. Mas o que é mesmo indenização? Indenização é sempre um dinheiro, uma verba que eu recebo para empatar o jogo. É sempre uma verba que eu recebo para compensar uma perda. Essa é a ideia. Então, por exemplo, a ideia da indenização não é um acréscimo, é simplesmente compensar uma perda. Ela vem do latim indene, sem dano, elas por elas, empate. Não é um acréscimo. Vou dar um exemplo para vocês. Eu não consigo trabalhar, eu não consigo tirar férias, porque elas são indenizadas, a título de exemplo, por excesso de trabalho, ou por necessidade de trabalho, ou eventualmente
as minhas férias, eu saí da empresa, já não tinha tirado férias, então fui mandado embora, por exemplo, obviamente não tem mais como gozar essas férias. Elas passam a ter natureza indenizatória, perfeito? Por quê? Porque eu não descansei. Não descansei, eu perdi o descanso. Olha, não tem mais como voltar para te repor o descanso. Você foi mandado embora, pedir demissão, o que for, o empregador não tem mais como repor, fazer. Então, razão pela qual ele lhe paga em dinheiro, te dá um dinheiro. Essas férias indenizadas, elas têm qual natureza? Indenizatória, compensatória, razão pela qual sobre elas não vai incidir contribuição previdenciária. Um exemplo de parcela instrumental, uniforme, EPI, aí eles são um instrumento, vale refeição, vale transporte, é um instrumento para que eu possa exercer minha função. Um exemplo de parcelas expressamente excluídas pela lei. São aquelas que têm natureza salarial, mas o legislador, o que ele quer? Ele quer o seguinte, ele quer incentivar o empregador a conceder esse benefício para o empregado. Então, ele tira tributação para ficar mais barato para o empregador. É o caso, por exemplo, da participação nos lucros. Participação nos lucros, dá para falar em tese que seria de natureza salarial, mas chegou a lei, na verdade a Constituição e posteriormente a lei falou, olha, sobre a participação dos lucros não incide contribuição. Acabou, não incide contribuição, a própria lei excluiu, certo? Bom, a gente começa a estudar agora, portanto, as várias verbas excluídas. Primeira delas, o vale-refeição. Então, o vale-refeição, cartão hoje em dia, né, antigamente era papel, ou a refeição cedida pela empresa. Tudo bem, então às vezes a empresa tem aqueles restaurantes, né, servem a refeição para os seus empregados. Ok, tanto faz. Sobre esse valor que recebe diretamente por meio do vale-refeição ou a refeição cedida para a empresa, não incide contribuição previdenciária. Okay? O próprio vale-alimentação, né, que seria para você gastar em supermercado, não está explícito na lei, mas também está excluído pela mesma razão. Não pode pagar em dinheiro, tá bom, gente? Então, até no setor público você recebe em dinheiro. Eu recebo em dinheiro o meu vale, você amanhã num técnico, analista do TRF, você vai receber também em dinheiro, porque para o setor público pode. Para o setor privado, não pode receber em dinheiro, porque você acaba confundindo com o salário. Por essa razão, até pode receber em dinheiro, só que daí já vira salário, ou seja, sobre essa verba vai incidir a contribuição previdenciária. Então vamos ver se você entendeu bem. Teu salário é R$3.000 e você ganha, sei lá, R$500 de vale-refeição. Vale-refeição bom aí, R$500. Ah, beleza. Então, se sobre o vale-refeição, não vai haver incidência da contribuição previdenciária. O seu salário de contribuição é 3.000, não é 3.500. Para a empresa ter direito ao vale-refeição, ela tem que adotar, né, ou ela tem que se filiar ao PAT, Programa de Alimentação do Trabalhador, o que permite, claro, que ela tenha, se for um caso de refeição, tem que ter nutricionista, etc. E o vale-refeição, você percebe que a empresa ela faz parte desse programa quando ela pode financiar, pode conceder um vale-refeição para os seus trabalhadores. Por outro lado, se pagar em dinheiro, como eu falei, funciona como salário. Ah, paguei em dinheiro. Então, recebe quanto? 3.000 de salário, mais 500 em dinheiro do vale-refeição, R$3.500 de salário de contribuição. Ok? Que mais? O vale-transporte. A princípio, claro, o vale-transporte tem natureza o quê? Indenizatório. Evidentemente não é salário. Ele é um meio, um instrumento para eu conseguir chegar no trabalho. Ok. Ele tem que ser pago de acordo com a 7418 de 85, com a sua legislação. Por outro lado, aqui é um pouquinho diferente. A jurisprudência afirma que não incide, inclusive, se for pago em dinheiro. Pecúnia é dinheiro, né? Mesmo que você pagar em dinheiro, não incide contribuição. E essa jurisprudência tão forte é do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo, que a própria Receita Federal hoje já tem esse posicionamento administrativo. Razão pela qual a gente pode falar, mesmo por concurso técnico, sem problema nenhum, que o vale-transporte, mesmo pago em dinheiro, sobre ele não incide contribuição previdenciária, tá certo? É diferente do vale-refeição. Então, vale-refeição, se for pago em dinheiro,
incide contribuição. Vale transporte não, pode chegar de qualquer forma. A ideia é que ele não perderia sua natureza indenizatória, tendo em vista que de alguma forma o trabalhador tem que chegar na empresa, não vai a pé. Então, receba em dinheiro, receba em vale, ele vai ter que usar um meio de transporte para conseguir chegar para trabalhar. Férias. As férias, gente, como é que funciona? Férias indenizadas, como já falei para vocês. Então, por exemplo, pode ser uma parcela, então eu saio da empresa, fui mandado embora, pedir demissão, não importa a razão, e recebo, sei lá, um percentual das férias. Direito a 3/12 das férias, por exemplo. Elas são indenizadas, esses 3/12 das férias chamadas proporcionais. Ou ainda, as férias que eu não pude gozar mesmo inteira, ou eventualmente por necessidade de trabalho, circunstâncias previstas na legislação trabalhista. Em quaisquer dessas situações, eu perdi e o direito prevê uma compensação financeira. Toda a ideia do indenização é isso. Eu perdi alguma coisa, no caso, o direito ao descanso, direito ao lazer com a minha família, comigo mesmo, e o direito não tem como voltar, ele me paga em dinheiro, ele me indeniza. Como se falasse, olha, não tem como voltar à situação original, mas pelo menos eu lhe concedo dinheiro para que você, claro, tenha aí goze de alguma forma com as alegrias que o dinheiro pode dar. Então, já que o descanso não pôde, vai ser via dinheiro, a tranquilidade que o dinheiro dá, a liberdade que o dinheiro dá. Beleza? Então, as férias indenizadas, sobre elas não incide contribuição previdenciária. Que mais? Férias pagas em dobro. Existe um período concessivo, um período aquisitivo e um período concessivo para as férias. Período aquisitivo é o trabalho por 12 meses. Trabalho, então, qualquer trabalhador empregado, ele fica 12 meses para ter direito a um mês de férias. Ele precisa desses 12 meses para adquirir esse direito. Nós chamamos isso, no direito do trabalho, de período aquisitivo. Perfeito. E a partir daí, a partir do vencimento do 12º mês, inicia-se, nesse caso, para o empregador, o chamado período concessivo. Ele passa a ter também 12 meses para conceder as férias para o trabalhador. Se, por outro lado, ele não respeitar essa regra, ele tem uma multa. Só que não é tecnicamente uma multa. Ele tem uma indenização a ser paga ao trabalhador, que são umas segundas férias. A gente chama férias pagas em dobro. Então, na verdade, em vez de ele pagar umas férias, vai ter que pagar 2 férias. Uma delas a título indenizatório. Uma vai ser que ele vai gozar, a pessoa vai curtir tranquila, e a outra que vai ser sobre a dobra, essas segundas férias, elas têm natureza indenizatória, e sobre elas não incidirá a contribuição previdenciária, estão, portanto, excluídas da contribuição. Que mais? Sobre a parcela convertida em pecúnia, é a venda legal de férias. A gente sabe que existe uma venda ilegal de férias. O que é venda ilegal? Chego lá, informalmente, assino lá que eu tirei as férias, recebo em dinheiro do caixa 2 da empresa, aquelas coisas que não são tecnicamente corretas, evidentemente, mas a gente sabe que existe. Não estamos falando disso. Nós estamos falando do quê? Da venda legal, a venda prevista em lei de férias. Então, você tem, a princípio, a regra é que você possua 30 dias de férias e possa vender 1/3 delas, portanto, 10 dias. Sobre essa venda, eu perdi o direito ao descanso, mas vem o sistema e me dá um dinheiro, claro, para compensar a perda do descanso. Sobre essa indenização, sobre essa verba de natureza indenizatória, não incide contribuição previdenciária. Uma que tem boa chance de cair, gente, a gente encerra o encontro de hoje, são os prêmios e os abonos. Os prêmios e os abonos, né? Abonos são verbas pagas de forma eventual. Então, eventualmente, você tem um abono, muitas vezes previsto em negociação coletiva, algum tipo de acordo sindical, você tem um abono, uma verba que não integra o salário. Na verdade, ela não integra o salário efetivamente, porque pela sua eventualidade. Já os prêmios, eles têm uma correlação com o valor que é pago a título de incentivo para os trabalhadores que se destacaram de alguma forma profissionalmente. Então, tem vários tipos de prêmios, né?
aqueles que atingiram metas. A ideia do prêmio tem que estar correlacionada à meta. Claro, tem que ter alguma meta para receber o prêmio. Atingiu a meta, recebe o prêmio. E, consequentemente, também sobre esses prêmios, até pelo seu caráter, em tese, pelo menos, não habitual, sobre os prêmios não incide contribuição previdenciária. Isso, por que tem mais chance de cair? Porque isso é um tema novo. Ele tem relação com a reforma trabalhista, que alterou um pouco também o direito previdenciário. Então, por essa razão, prêmios e abonos aqui merecem um olhar especial, uma atenção especial. A gente continua esse tema é relevantíssimo, no próximo encontro. Até lá!